Salve nação, saudações, mercado da bola do Mengão, renovação de Felipe Luiz trava e Fla analisa outros nomes. Flamengo oferece 30 milhões de euros por Caio Jorge do Cruzeiro. E o Cruzeiro disse não, hein, galera? Minha nossa, hein? O que será que eles pensam? Será que eles acham que o Caio Jorge é o Cristiano Ronaldo? Só pode, né? Bem, vou trazer aqui neste vídeo para vocês as principais informações do nosso Mengão neste domingão, nessa reta final de domingo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Olá, Elton, é isso. O povo de dezembro é um povo bom demais. Um beijo pra você. Vamos juntos, então, nessa nossa próxima hora, começando com essa apuração quente do interesse do Flamengo em Caio Jorge. Fala, fã do esporte. Olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então a tendência é que não ocorra o negócio, mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Trazendo aí as informações pra gente, também tá lá no nosso site, no espn.com.br. E como ele falou, a nossa equipe segue ali na apuração e o Felipe ainda mandou um complemento aqui pra gente, tá? Ainda uma segunda opção de negócio sugerida pelo Clube Carioca, de 22 milhões de euros, algo em torno de 143 milhões de reais, e a inclusão de Everton Cebolinha. Olha aí, Elton, a notícia que chega aí nesse fim de domingo desse interesse do Flamengo em Caio Jorge, que fez grande temporada com a camisa do Cruzeiro, é bem verdade. Me lembro quando desponta lá no Santos como uma grande promessa mesmo, o atacante, né? Vai para o futebol italiano, também com pouco espaço, lesões. Se reencontra aqui no Cruzeiro e agora o Flamengo de olho no Caio Jorge com uma investida até pesada pelos números. Bom, respondendo a pergunta do Felipe, né, para não deixar ele sem resposta, eu permaneceria aqui mesmo na ESPN, viu, Gláucia? Não dá para pagar o meu salário, não. Puxa saco, mas eu acho que, olhando para o mercado, e eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira bem macro nesse sentido, né? É uma negociação gigante, né, ou pelo menos uma procura que se torna gigante pelo negócio, porque o Caio Jorge é um jogador jovem, é um jogador que termina a temporada em alta, é um jogador que mostra também que você pode ter um poder de revenda muito grande, para o Cruzeiro principalmente, né, que detém parte dos direitos do jogador. E eu acho que é uma negociação bem complexa ela acontecendo, porque a gente já viu isso no futebol brasileiro, transferência de jogador para um clube do mesmo país, né, aqui no Brasil, costuma ser bem raro jogadores do tamanho, principalmente economicamente falando, né, do Caio Jorge. O Flamengo, ele claro, tem poder financeiro para isso. O balanço foi apresentado, o presidente do clube falou sobre essa agressividade que o Flamengo vai ter no mercado a partir de 2026. Então, isso está tudo colocado à mesa. Eu acho que isso é importante também colocar em contexto. O Cruzeiro, por outro lado, é um clube que tem se reestruturado financeiramente. A gente sabe que o dono da SAF do Cruzeiro, né, o Pedrinho, ele é um empresário que pode, nesse sentido, manter o jogador, tanto que houve um movimento inverso nessa temporada, claro que em situações diferentes, né, o Gabriel Barbosa saindo do Flamengo e indo para o Cruzeiro,
era um jogador livre, mas com um salário muito alto, e a gente sabe muito bem que o Cruzeiro, nessa situação financeira, que vivia, contratar um jogador como o Gabriel, e manter pelo menos, né, a temporada inteira tudo ok com os jogadores, mostra que o Cruzeiro vai melhorando a sua saúde financeira, então tem poder de barganha também. E aí, no fim das contas, né, olhando um lado para o outro, eu acho que fica muito mais, Glaucia, nesse momento, a intenção do Flamengo no mercado. Porque se busca um jogador como o Caio Jorge, que hoje é um jogador caro, um jogador jovem, o Flamengo muda um pouco o seu perfil de contratação, porque na última janela do meio do ano, buscou jogadores mais experientes, o Saul, o Jorginho, o Samuel Lino, jogadores que chegaram com experiências grandes até na Europa. A gente percebe que o Flamengo vai buscar talvez alternativas para essa temporada de jogadores mais jovens. Porém, a gente também esbarra numa questão, né, que é a questão da concorrência e a questão do ataque do Flamengo. Porque se o Gabriel não ficou e disputava a posição com o Pedro, era um jogador caro, o Pedro hoje é um jogador da preferência do Felipe Luiz, depois que eles se entenderam e que o Pedro recuperou a questão física, e acho que começa a temporada também junto com os outros aí numa condição melhor para ser titular novamente. E é a única opção, né? Porque a gente sabe que os concorrentes do Pedro não conseguiram chegar ali e serem uma opção segura, foi assim com o Carlinhos, né? Assim com o Paulinho também. O Felipe Luiz colocou meias para fazer função de atacante, como Plata, né? Jogando por ali também. Então acho que chegando um jogador como o Caio Jorge, a concorrência aumenta e a disputa também, você contrata um titular, né? Então acho que são várias questões para serem colocadas na mesa, mas no fim das contas é o Flamengo anunciando ao mercado que vai ser agressivo, inclusive no Brasil. Não vai fazer mais importações, ou não só importações. Vai buscar também grandes jogadores aqui no futebol brasileiro. E até em cima disso, né, Elton, se a gente for olhar pelo lado do Cruzeiro, se a negociação fechar, acaba reforçando um adversário direto, né? Um Cruzeiro de grande temporada nesse 2025, se colocou ali em briga por título e tudo mais. E com essa chegada de Tite, a expectativa, óbvio, para esse 2026 é muito maior, de um time também brigando ali nas cabeças e por títulos. Mas aí, se sai o Caio Jorge, esse cara que também foi importante para essa campanha desse ano, acaba reforçando um concorrente direto, né? Olhando, óbvio, os números, você até já lembrou bem como é que essa SAF do Cruzeiro também vai se estabelecendo no mercado, mas e também tem um lado esportivo, né? Que com certeza o Cruzeiro também vai ter que olhar com carinho, muito além do investimento que pode entrar. E a gente lembra, a gente já falou aqui essa semana, não é, Glaucia? O Cruzeiro, por exemplo, está na busca do Vitão, que é um jovem zagueiro, que é um jogador também relativamente caro, não mais que o Caio Jorge, mas caro também. É um Cruzeiro sendo agressivo no mercado, buscando jogadores aqui no futebol brasileiro. E fez isso com o próprio Gabriel, né? O Gabriel se transferindo do Flamengo para a Raposa. Então é um Cruzeiro também que vai ser agressivo. E essa agressividade passa também pela manutenção de jogadores importantes nessa temporada, né? Temporada 2025. O Matheus Pereira teve grandes chances de deixar o Cruzeiro, e o Cruzeiro segurou um jogador que foi importante para ele nessa temporada. Então o Cruzeiro sabe que manter jogadores... Aliás, o Cruzeiro levou o Gabriel e levou o Fabrício Bruno também, né? Fizeram caminhos inversos. Jogadores que são importantes para que o Cruzeiro dispute a Libertadores em alto nível, que o Cruzeiro dispute novamente, e novamente sim, porque o Cruzeiro disputou o título brasileiro até 3 rodadas antes de acabar. O Cruzeiro tinha chances matemáticas. O Cruzeiro liderou o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi um time que se colocou como postulante ao título e vai querer repetir isso em 2025. É uma disputa de gigantes, né? E financeiramente falando também, né? Gigantes, o Flamengo hoje muito mais sólido financeiramente, muito mais estabelecido no mercado do futebol brasileiro, e o Cruzeiro se reconstruindo depois de ter sido uma referência, né, na década passada, ter passado por uma crise que quase acabou com o clube, um time que passou mais de um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que volta de novo a ser aquele Cruzeiro que se coloca como um dos grandes também nesse sentido, né, de independência financeira, de se restabelecer como um dos gigantes nesse sentido dentro do futebol brasileiro. Então é uma disputa de cachorro grande, né? É uma disputa que, logicamente, vai acirrar o mercado interno, porque esses movimentos vão surgir com outros clubes também.
É uma coisa interessante para a gente observar nesse mercado, né, Glaucio? Que estava muito concentrado em diretores de futebol, em gestores de futebol, partindo agora para os grandes jogadores do futebol nacional. Sem dúvidas. Falando ainda de Flamengo, a novela da renovação com Felipe Luiz ainda se estende. Aliás, deu uma travada. Pedro Henrique Torres chega com as informações. Valeu, pessoal. Segue o impasse sobre a renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. O vínculo vai até o dia 31 de dezembro, mas o Flamengo entende, neste instante, que chegou ao seu limite. Inclusive, informou isso ao técnico e também aos seus representantes. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, um valor bem superior ao que Felipe Luiz já recebia no Ninho do Urubu, pode chegar aí um pouco mais de 2 milhões de reais e contemplaria toda a equipe de Felipe Luiz, inclusive seus auxiliares Ivan Palanco e também o preparador Diogo Linhares. Diante dessa situação, Felipe Luiz entende que o Flamengo deveria conversar separadamente com os seus auxiliares e o montante não estar dentro do que foi oferecido ao técnico. O Felipe Luiz parece estar mais distante do Flamengo. Ele que é representado pelo superagente português Jorge Mendes, já foi agente de Cristiano Ronaldo, inclusive. Então as negociações são bem duras. O Flamengo entende que nesse momento é difícil que saia uma renovação do técnico Felipe Luiz. Já iniciou contatos com outros treinadores sobre a possibilidade de substituir o campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro de 2025. Na Gávea e no Ninho do Urubu, como Arthur Jorge, ex-Botafogo, atualmente no Catar, e o Leonardo Jardim, também português, que recentemente deixou o Cruzeiro. Então o Flamengo ainda busca aí uma possibilidade, não descarta Felipe Luiz, pode acontecer uma reviravolta, Felipe Luiz abrir mão um pouco do valor para contemplar os seus auxiliares, mas o Flamengo entende que está difícil nesse momento a renovação do treinador, por enquanto, rubro-negro. Muito bem, o Pedro Henrique, toda a nossa equipe também segue acompanhando essa situação do Felipe Luiz, Elton. Óbvio que não ter a continuidade desse trabalho é algo que pode impactar muito ao Flamengo. Pelo lado do Felipe Luiz, uma temporada vencedora, de um grande trabalho, está no direito também de valorizar, né, o seu passe, o seu trabalho, da sua comissão técnica. O Pedro trouxe os valores aí para a gente, o Felipe quer também que o clube negocie diretamente com os seus auxiliares. Já deixou também claro que gostaria de trabalhar fora. Muito provavelmente também já deve ter as suas conversas, o Felipe Luiz, com outros mercados. Parece um cenário que vai se desenhando complicado para o Flamengo, né? Algo que, ok, há a possibilidade de sair, mas não, vai renovar. Acho que no início, quando essas conversas começavam, não parecia assim tão claro a possibilidade dele sair, mas agora já se desenha de uma outra forma, pelo menos tem essa impressão. Bom, é uma queda de braço que eu acho saudável. Nesse caso, o Felipe Luiz se valorizando, porque ele conquista tudo o que conquistou, né? Contando a Copa do Brasil do ano passado, e aí excluindo, obviamente, os mundiais, né? O Intercontinental e a Copa do Mundo, que aí é uma referência muito alta, ganhou tudo que era possível aqui no âmbito continental, né? Só não ganhou a Sul-Americana porque não disputa. Talvez se disputasse, e o Flamengo não quer, obviamente, quer disputar a Libertadores o tempo inteiro, venceria. Mas, de qualquer forma, tudo isso, né, coloca o Felipe Luiz como um profissional valorizado no mercado. E aí ele olha, não é, Glaucia, os seus concorrentes, os seus colegas de trabalho, o patamar salarial desses caras, e não que se compare, né, mas ele se coloca também numa prateleira para disputar o mercado com esses grandes treinadores. E eu acho que já tem tamanho para isso. E aí o Flamengo observa também o que já fez com treinadores anteriores e sabe que o Felipe Luiz é importante também nesse processo, né, de um Flamengo forte, de um Flamengo poderoso, vai também, do outro lado, colocar as suas cartas na mesa. Eu acho que é uma negociação saudável. Eu acho que não é algo para se colocar como absurdo, tá pedindo demais, o Flamengo quer dar de menos. Isso faz parte de qualquer negociação. E eu acho que eles vão chegar num consenso por vários motivos. Eu acho que o Felipe Luiz fez seu primeiro ano completo como técnico profissional,
porque ele chegou no fim da temporada retrasada, né, agora, fim de 2024, ali no lugar do Tite, e teve uma temporada inteira agora para trabalhar. Eu acho que é apenas uma temporada. É um cara muito jovem ainda, não falo nem de treinador jovem, porque ele tem muito tempo pela frente. Ele é um ser humano jovem, né? Ele tem muita coisa ainda para viver como técnico de futebol. Eu acho que cedo ou tarde ele vai bater na Europa, e não num clube mediano, num clube pequeno, sim num clube grande da Europa. Ele já tem esse reconhecimento, né, do mercado internacional por conta de ter atuado em grandes clubes europeus, e sabe que ele vai ter mercado em algum momento. Eu acho que ele precisa amadurecer muita coisa ainda como técnico de futebol profissional, e o Flamengo pode proporcionar muito isso para ele. Ele não tem mercado agora, né? Se ele chegar num clube grande agora, é mais para apagar incêndio. A gente está no meio de temporada europeia, então acho que as chances para ele são pequenas nesse momento. E eu acho que até para um meio da temporada que vem, porque a gente tem Copa do Mundo, o calendário muda bastante, né, principalmente na Europa, por conta até do Mundial. A maioria dos jogadores, né, estará na Copa do Mundo, dos grandes clubes, e eu acho que ainda é cedo para se pensar. Tô falando, obviamente, né, como um jornalista, um comentarista, não como um treinador de futebol, e não tô na cabeça do Felipe Luiz. Mas eu acho que é saudável até para ele mais uma temporada, pelo menos, né, mais uma temporada no futebol brasileiro. É claro que o Flamengo não vai pensar em renovar o contrato por uma temporada, mas para isso tem cláusulas contratuais, multa rescisória, tudo isso se coloca num contrato. Mas eu acho que no fim das contas, porque é uma negociação saudável, terá um final feliz. Eu acho que pro torcedor do Flamengo, que quer o Felipe Luiz, pelo menos mais uma temporada, pelo menos mais um ano de conquistas, né? Porque o Flamengo entra de novo favorito a tudo, e eu acho que seria importante para ele também, Glaucia, permanecer mais um ano no gigante do futebol sul-americano, amadurecendo ainda mais as suas ideias de trabalho para aumentar ainda mais o seu tamanho, né, no mercado internacional. Ontem tivemos o Jogo das Estrelas e o Zico falou sobre essa importante permanência do Felipe Luiz. Vamos ver. Ser o salário mais alto do Brasil, que atualmente é do Abel Ferreira, pensando no pouco tempo de carreira que ele tem, porém, a quantidade de títulos que ele conquistou, na sua opinião, não tem o que fazer? Tipo, ele é o principal treinador e vale esse valor todo? Ele acha, não sei valores, não me preocupo com isso. Eu acho que eles têm que defender o lado profissional. Hoje em dia é tudo profissionalismo. Então, ele tem que saber se realmente tem interesse, independente do que ele acertar, de continuar ou não. Entendeu? É o direito dele, mas que ele tá merecendo, pelo que ele fez. E não foi só esse ano de profissional, ele vem fazendo desde que ele assumiu na base, ganhando tudo. Então ele foi muito rápido. Tá, então é lógico que, mas não é problema de idade, ser novo e tal, é competência. Ele mostrou competência para chegar e tá no patamar que ele tá. Tá aí, cara. Se o Zico falou, tá falado, né, galera? Deu aula, né? Leonardo Jardim e Arthur Jorge são os principais nomes aí para substituir Felipe Luiz. E a gente tem números do português Arthur Jorge. Vamos dar uma olhadinha. Ele que está no Al Rayyan Futebol do Catar, com 44 jogos, são 24 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 61,4% para 107 gols marcados e 68 sofridos, comandando a equipe desde janeiro de 2025. E claro, né, Elton, que o nome do Arthur também surge muito pelo trabalho que ele fez no Botafogo em 2024, também um trabalho vencedor de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e tudo mais. E aí até que o que o Zico fala também vai muito ao encontro do que você dizia, né, dessa valorização do trabalho do Felipe Luiz. E claro que a gente traz o nome dos dois portugueses aí como candidatos a essa vaga. Não vai ser um valor tão abaixo do que o Felipe pede, né? Principalmente o Arthur Jorge, que está hoje no futebol do Catar. Abaixo? Ele vai querer ganhar muito mais, cara. E o aproveitamento do Felipe Luiz é de 70%, né? Do Arthur Jorge é bem menor. A gente viu aqui agora, né, nessa tela. Cara, tem que continuar, cara. Tem que continuar o Felipe Luiz, pelo amor de Deus.
já saiu do Botafogo justamente também por conta dessa valorização do seu trabalho e tudo mais. Então, assim, olhando, né, colocando tudo isso na mesa, não deve ser por valor essa escolha, imagino eu, né? Porque vai ficar tudo girando em torno de algo, talvez, pelo menos parecido. Imagina a situação desconfortável que ficaria para a diretoria do Flamengo, né, Glaucia? Vocês não vão renovar com um cara que deu tudo, quase tudo pra gente nessa temporada por questões salariais e contrata um cara que foi pro mercado árabe para ganhar mais e volta pro futebol brasileiro. Eu acho que aí ficaria numa saia justa bem complicada, né, a diretoria do Flamengo. No caso do Arthur Jorge, que deixou o futebol brasileiro depois de duas conquistas importantíssimas para a história do Botafogo e até aumentou também o valor de mercado dele, eu acho que um retorno para o futebol brasileiro, até deu uma entrevista recente, né, dizendo que tem saudade do Brasil, e morou no Rio de Janeiro, né, conhece muito bem a cidade. Eu acho que ficaria realmente numa situação, uma saia justa, né, para a diretoria do Flamengo. O Leonardo Jardim, pelas declarações dele, né, mostra que ele permaneceria no Cruzeiro, e o Cruzeiro queria permanecer com ele. Eu acho que a questão dele é muito mais pessoal do que profissional. Não faria sentido, talvez, o retorno dele ou a permanência dele no futebol brasileiro mudando de clube, né? Acho que permanência por permanência, ele permaneceria no Cruzeiro. Mas eu acho que não que pressione uma decisão do Felipe Luiz. Longe disso, que eu acho que ele está se comportando, pelo menos, com uma valorização justa, e eu acho isso muito importante, né? Quando um profissional ele entrega o que o clube pede e ele, no fim das contas, pede uma valorização. Eu acho absolutamente natural para qualquer profissional. Mas é lógico que se, por uma decisão do próprio técnico, ele não permanecer no Flamengo, o clube precisa buscar alternativas. E aí, pensando em alternativas, o Arthur Jorge talvez seja uma boa alternativa, né? Porque ele mostrou no Botafogo, inclusive, o futebol agressivo, um time de intensidade, um time que gosta da bola, e o Flamengo pode oferecer isso para ele, né? E a experiência do futebol brasileiro também faz com que ele já viveu essa experiência, né, de calendário caótico, de ter que poupar jogador, de ter que lidar com a pressão da torcida, a pressão da imprensa, lidar com as críticas. Eu acho que ele já conhece muito bem esse cenário. Mas vejo, repito, né, com relação ao Felipe Luiz, vejo um caminho de permanência. Eu acho que a intenção do treinador e a intenção do Flamengo. Acho que falta chegar nesse valor em comum, né, que parece estar muito próximo de acontecer. Mas é inevitável você não falar em plano B, porque eu acho que qualquer empresa, né, qualquer clube profissional precisa também pensar em alternativas, e o Flamengo não estaria errado em pensar, apesar da gente já crer que a prioridade, obviamente, é a permanência de Felipe Luiz. O São Paulo também já pensando em 2020. Que loucura, cara, que loucura a gente ter que pensar na possibilidade do Flamengo ter que contratar outro técnico de novo, e dessa vez por escolha do treinador. Será que o Felipe Luiz vai fazer uma loucura dessa, cara, de não querer continuar? É muita loucura, cara. Não dá para entender. Ele está sendo valorizado. O Flamengo vai pagar muito mais do que ele ganhava. Tá certo, ele ganhava o menor salário da Série A, né? Entre os treinadores. Mas, o Flamengo tá oferecendo 2 anos de contrato. Vai pagar super bem. 2 milhões, 2 milhões e meio, não sei o valor exato. E ele merece ser valorizado, sim, cara. Mas daí, por causa de um acordo, de um acerto pequeno, tá dando essa trava, tá acontecendo tudo isso por causa que o Flamengo não quer pagar 2 salários de 2 auxiliares e o Felipe Luiz também não quer ter que mexer no dele. É muito egoísmo, cara. Pensa na nação, pensa no clube. Poxa vida, ô Felipe Luiz, você é super novo. Você é ídolo. Como jogador, como treinador. Você tem tudo na mão. Tá no melhor time das Américas. Cara, fica mais 1 ano, 2 anos. Depois você realiza o seu sonho indo para a Europa. Você tem muita carreira pela frente. Você só está começando. Pra que ter pressa? Fala pra mim. Quanto mais maduro você chegar na Europa, melhor para você, né? De repente, não é hora ainda de pensar em Europa.
Vamos focar aqui, cara, no Flamengo. O melhor clube das Américas, o maior. O mais bem estruturado. Caramba, velho, eu fico triste, viu? Tô triste com essa situação. Jamais eu pensava que isso pudesse acontecer, cara. Depois de um ano top, maravilhoso, ganhando quase tudo, aí chega no final do ano uma coisa chata dessa, cara. Uma discussão por causa de valores pequenos. Valor de salário de auxiliar. Poxa vida, hein, cara? Se o Flamengo for contratar o Arthur Jorge, ele vai querer ganhar muito mais que o Felipe Luiz está pedindo. E daí, vai valer a pena? Trocar o certo pelo duvidoso? E daí? Comentem, fique à vontade, eu tô chateado com isso. Valeu, saudações, fui!